Oi! 3 anos atrás gravei um vídeo sobre o primeiro Fausto. Tem o link aqui na descrição. Sim, porque Goethe escreveu mais de um Fausto. Ele trabalhou uns 60 anos desenvolvendo o tema, desde o Urfausto, o Fausto primordial, que alguns chamam de Fausto Zero, escrito quando Goethe era jovem, mas só publicado póstumamente, até o Fausto II, esboçado na juventude, mas que só chegou a ser escrito entre 1825 e 1831 e publicado poucos meses após a morte do autor. Não se trata de uma história original. Ela remonta a um personagem real, o alquimista, astrólogo e mago Johann Georg Faust, que viveu no século XV e foi acusado pela igreja de estar aliado ao diabo. No Fausto I, além do famoso pacto com o demo, Goethe acrescenta um elemento romântico à narrativa, a relação entre o Fausto rejuvenescido e Gretchen, a Margarida. Um amor predador, pois Gretchen é uma moça ingênua que Fausto seduz e engravida, destruindo a vida dela e de sua família. No final, apesar de no desespero, Margarida assassinar seu bebê recém-nascido, naquela época, mãe solteira não era bem vista. E ser presa e condenada à morte, Margarida tem a alma salva e vai para o paraíso, onde fará uma aparição bem no final do Fausto II. Já o nosso Fausto, depois de fazer tanta merda, continua tão perdido e frustrado como estava no início da peça, ou seja, o pacto com o diabo, pelo menos no Fausto I, não surtiu efeito. O segundo Fausto, assim como Os Anos de Viagem de Wilhelm Meister, é uma obra escrita por Goethe na velhice, em que se sente livre para dar asas à criatividade, sem se ater aos padrões formais ou estéticos da época, ou mesmo de qualquer época. Devido à complexidade do texto, à longa duração, o troca-troca de cenários, a profusão de personagens, na encenação de Gründgens de 1958 são, eu contei, 92 personagens, afora o coro com 21 integrantes. Então, devido a tudo isso, a peça na época de Goethe foi considerada impossível de ser montada. E somente em 1875, mais de 40 anos após a morte do autor, foi encenada na íntegra pela primeira vez. Embora Goethe fosse um autor de grande prestígio, foi condecorado por Napoleão, braço direito do Duque de Weimar, amigo de Schiller, Schopenhauer e outras sumidades, cuja peça Goethe von Berlichingen, publicada aos 24 anos, foi sucesso no mundo de língua alemã e cujo O Sofrimento do Jovem Werther, você já deve ter lido alguma vez, estourou em toda a Europa. Não, apesar de todo esse prestígio e sucesso, quando mais velho, Goethe também sofreu muitas críticas por combater a Revolução Francesa, foi tido como reacionário, não apoiar a causa da unificação alemã, também por motivos morais, por juntar-se a uma mulher 16 anos mais jovem, de classe social inferior, e só vir a legalizar a união 18 anos depois. E também era criticado pela postura religiosa mais panteísta do que propriamente cristã. Tanto é que o centenário de seu nascimento, em 1849, passou praticamente despercebido, em contraste com o de Schiller 10 anos depois, comemorado com grande pompa. Somente com a unificação do Reich alemão em 1871 foi que Goethe se tornou uma espécie de poeta nacional, posição que manteria na República de Weimar pós-Primeira Guerra Mundial. O nazismo não se apropriou de seu pensamento na mesma proporção em que se apropriou do pensamento do filósofo Nietzsche. Na Alemanha pós-nazista, o prestígio de Goethe é tamanho que o instituto incumbido de difundir a cultura e o idioma alemães recebeu seu nome, o Instituto Goethe, onde estudei por tantos anos, para um dia vir a poder ler Goethe no original.
Vou tentar resumir a extensa história do Fausto II. É pura fantasia, quase um delírio. Mistura de uma salada de teoria econômica, mitologia grega, conflito bélico, alegoria, grandes obras de engenharia, o mundo sobrenatural, desfile carnavalesco. O primeiro ato abre com Fausto, que carrega a culpa da tragédia de Margarida, deitado num gramado florido de um local aprazível. O espírito Ariel anuncia que durante seu sono será banhado pelo orvalho do Lete. O Lete era o rio do esquecimento que fazia os recém-mortos esquecerem a vida pregressa. E assim Fausto perderá a memória das desgraças passadas e terá uma chance de começar sua busca do zero. Fausto acorda lépido e fagueiro, já querendo se alçar à existência suprema, Höchsten Dasein. Na cena seguinte, na sala do trono, o demônio Mefistófeles torna-se o novo bobo da corte do imperador. Supõe-se imperador do Sacro Império Romano Germânico. E, após ouvir as queixas do chanceler, do comandante do exército, do tesoureiro, do mordomo da corte, todos reclamando da falta de dinheiro e outras mazelas, Mefistófeles sugere uma solução que hoje é algo corriqueiro, mas na época só tinha sido testado na Revolução Francesa com resultados inflacionários: emitir papel moeda, tendo por lastro, por garantia, os tesouros ainda inexplorados do Império. Os tesouros que estão enterrados no solo, que estão nos seios das montanhas. A terceira cena, a mais longa do primeiro ato, reconstitui uma espécie de baile de máscaras, Mummenschanz, do carnaval florentino, onde um arauto vai anunciando os diversos personagens. Participam dessa mascarada o próprio Fausto, fantasiado do deus da riqueza, Plutão. O acompanhante de Plutão, uma figura macilenta, representando a avareza, é Mefistófeles. E o imperador está disfarçado do deus Pan, simbolizando a busca do prazer. Na cena subsequente, os conselheiros do imperador elogiam o recém-lançado papel moeda, que já começa a ser esbanjado numa política monetária irresponsável. Depois, para satisfazer um desejo do imperador, Fausto é incumbido por Mefistófeles de descer ao Reich der Mütter, o reino das mães, seja lá o que for isso, para conjurar os espíritos dos arquétipos da beleza, os personagens da mitologia antiga, Helena, mulher mais bela do mundo, e Paris, que ao raptá-la desencadeou a guerra de Troia. Fausto se apaixona por Helena. Enquanto sua primeira paixão, Margarida, foi uma criação de Goethe, a trama envolvendo Helena já se encontrava na lenda original e na versão teatral inglesa de Christopher Marlowe. No final do ato, Helena e Paris são apresentados à corte, numa espécie de ilusionismo. Mas Fausto, ao ver que Paris vai raptar Helena novamente, num acesso de ciúmes, destrói toda a ilusão. No princípio do segundo ato, tudo isso que eu falei foi o primeiro ato, e olha que são 5 atos. No princípio do segundo ato, Mefistófeles trouxe Fausto de volta ao quarto gótico, onde, no início da primeira parte, Fausto se lamentava: eis-me pobre asno entre os pedantes, e sou tão sábio como Dantes. Mefistófeles veste o manto de Fausto, que jaz inconsciente. O antigo assistente de Fausto, Wagner, agora se tornou alquimista, está tentando gerar um ser humano artificial. Embora a ciência proponha teorias para a origem da vida a partir de uma, entre aspas, sopa primordial,
jamais conseguiu criar a vida em laboratório. Só na lenda e literatura consegue-se gerá-la. O golem do folclore judaico, o homúnculo da alquimia e o monstro, você conhece, criado pelo Dr. Frankenstein na obra-prima de Mary Shelley. Mefistófeles testemunha o sucesso da experiência de Wagner, mas o homúnculo recém-criado só consegue subsistir dentro de um frasco. O homúnculo, Mefistófeles e Fausto partem em jornada ao mundo da mitologia antiga, onde Fausto sai em busca de Helena de Troia. Mefistófeles encontra as Greias ou Fórcidas, 13 irmãs que já nasceram anciãs e compartilham um mesmo dente e um mesmo olho, as três. E o Mefistófeles acaba se disfarçando como uma dessas Greias. Já o homúnculo, na tentativa de se libertar do frasco e se tornar plenamente humano, acaba colidindo no mar com a carruagem de conchas da Nereida Galateia. Seu frasco se rompe e ele se dissolve nas águas. Tchau, homúnculo. O terceiro ato aborda o casamento de Fausto com Helena, quem diria? O rei lacedemônio Menelau, tendo após a guerra de Troia reavido a esposa Helena, envia-a em missão para a capital Esparta a fim de preparar uma cerimônia de sacrifício. No palácio ela depara com Mefistófeles, disfarçado de Greia, que insinua que a própria Helena será a vítima desse sacrifício, convencendo-a a fugir para uma fortaleza inexpugnável na bucólica Arcádia, onde Helena acaba se casando com Fausto e tendo um filho com ele, Eufórion. Ou seja, no fundo, pela segunda vez, Helena é raptada, dessa vez através do ardil de Mefistófeles. Eufórion não para quieto e, ao dar uma de Ícaro e tentar voar cada vez mais alto, acaba se estatelando e morre. Helena acompanha o filho até o Hades, o mundo dos mortos, deixando Fausto sozinho. Coitadinho. Mefistófeles remove o disfarce e se revela. No início do quarto ato, Fausto já não se encontra na Arcádia, tendo sido transportado para o alto de uma montanha na Alemanha. Observando as nuvens, reconhece numa delas o ideal da beleza, Helena, em outra, a beleza da alma de Margarida. Fausto, abrindo mão de seus sonhos de poder e amor, agora acalenta propósitos mais pragmáticos. Seu objetivo é conquistar terra ao mar, via diques e canais. O imperador do primeiro ato vem enfrentando uma tentativa de usurpação de seu trono, talvez pelo insucesso de sua nova política econômica. E Mefistófeles mais Fausto vão ajudá-lo a derrotar as tropas do usurpador. Fausto recebe em recompensa uma faixa de terra na costa e torna-se um homem de ação, refletindo o lado prático de Goethe, que por um longo período assessorou o Duque de Weimar na administração do seu ducado, incentivando-o inclusive a explorar Minas. O quinto ato começa com Fausto já idoso. Ele conseguiu aterrar uma boa faixa de mar, mas está descontente com a cabana de um casal de velhos, Filemon e Baucis, que se ergue em meio à sua propriedade e obstrui a vista das terras conquistadas. Ou seja, o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que obtém. Fausto pede a Mefistófeles que transfira esse casal para outro local, mas ele resiste e, na confusão, os velhinhos perdem a vida. Entram em cena 4 mulheres sinistras, personagens alegóricas, carência, necessidade, culpa e preocupação. Só esta última consegue atingir Fausto, cegando-o. Fausto, enfim, supera o egoísmo e quer conquistar novas terras ao mar para abrigar os destituídos em uma espécie de cidade modelo.
Fausto morre e Mefistófeles vem reivindicar sua alma, mas os anjos o passam para trás e levam a alma de Fausto consigo. A cena final descreve o mundo sobrenatural celeste. Com seus santos anacoretas, coro dos anjos, coro dos meninos abençoados, coro das penitentes, mulher samaritana, Maria egipcíaca, Mater Gloriosa e a própria Gretchen Margarida está lá no céu como uma das penitentes. Tá vendo? Assim como Dante colocou a Beatriz lá no paraíso, o Goethe coloca a Margarida no céu. Fausto, embora culpado pela desgraça de Margarida e do casal de velhos, enfim escapou às garras do demônio e teve sua alma salva. A cena foi belamente musicada pelo compositor Gustav Mahler na parte 2 da sua monumental Sinfonia dos Mil. Eu usei alguns trechos dessa música aqui como música de fundo aqui nesse vídeo. Você pode até achar o enredo meio sem pé nem cabeça. É um direito seu. Mas não pode julgar o Fausto apenas pela história contada. Assim como a Odisseia, Paraíso Perdido e a Divina Comédia, trata-se de uma obra poética. Mas não é uma obra poética convencional, seguindo um esquema rímico e métrico fixo, como, por exemplo, os Lusíadas, escritos do início ao fim em estrofes de 8 versos com 10 sílabas cada. Fausto é uma espécie de festa da poesia, uma ostentação da genialidade, da exuberância poética de Goethe, da sua capacidade de brincar com as palavras, inventar palavras, criar rimas inusitadas, incomuns, adaptar ao alemão formas poéticas de outras culturas, como o hexâmetro dactílico da antiga poesia greco-romana. Diferentes estruturas poéticas, redondilhas, alexandrinos, versos de 15 sílabos, endecassílabos, etc., vão se alternando no decorrer da obra, associadas a diferentes personagens ou estados de espírito ou situações, uma overdose, um porre de poesia. Quem quiser se aprofundar nisto pode ler o artigo do Helmut Paul Erik Galle, cujo link consta da descrição do vídeo. Está tudo muito bem mastigadinho lá. Então, o Fausto não pode ser só julgado pela história em si, mas tem que ser visto também como uma suprema obra de poesia. Uma interpretação muito comum do Fausto II, mas que não é a única possível, você pode ter outras interpretações, é que ele prenuncia o mundo moderno que começava a emergir no tempo de Goethe, com seu papel moeda, a lanterna mágica, trazendo de volta à existência personagens já desaparecidos, como faz o cinema hoje. O culto da imaginação. Hoje passamos boa parte do tempo no mundo imaginário dos filmes, séries, novelas, histórias em quadrinhos, videogames, avatares, as grandes obras de engenharia. Não sei quantas traduções do Fausto existem em português, mas a única fiel à métrica do texto original é a de Geni Klabin-Segal, como atesta a nota inicial que diz: a numeração dos versos desta tradução corresponde à dos versos originais. E, bem assim, com poucas exceções, o ritmo, a metrificação e a disposição das rimas. O problema da tradução poética é que palavras que rimam no idioma original não rimam necessariamente no idioma da tradução. Por exemplo, amor e dor rimam em português, mas não rimam em alemão, ou inglês, ou russo, sei lá. Assim, o tradutor, para preservar o esquema rímico, tem que achar outras palavras que rimem. Com isso, o texto, que fluía com naturalidade no idioma original, soa artificial no idioma da tradução. Se gostaram, assistam aos meus outros vídeos sobre literatura, principalmente ao Fausto I. Na descrição abaixo tem uma playlist. Se não gostaram, digam nos comentários por quê. Tchau!